Seja bem-vindo à minha primeira live de planejamento financeiro. Hoje eu vou dar algumas dicas sobre endividamento, para que você evite entrar nesse ciclo de endividamento. E antes de eu começar a falar sobre as dívidas, eu gostaria que você entendesse que eu não tirei essas informações do nada, que existe um motivo para eu estar aqui. Então, eu sou planejadora financeira, eu atuo no mercado financeiro há mais de 5 anos. Atualmente, esse ano já completou 5 anos. E eu possuo 2 pós-graduações em investimento, 2 certificações, inclusive uma delas é a CEA, que é de especialista em investimento. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre a área. E o porquê que eu entrei no planejamento financeiro e não na área de investimentos? Quando eu trabalhava, pessoal, no banco, esse tempo que eu trabalhei no mercado financeiro, eu trabalhei alguns anos no banco, né? E eu me cansei de ver pessoas endividadas, eu cansei de ver a situação financeira que as pessoas estavam vivendo. Tem situações que muitas vezes a gente não para pensar que seriam resolvidas com um pouquinho de educação financeira, sabe? Situações que às vezes as pessoas entram não porque elas queriam entrar, elas entraram por uma circunstância que ela viveu, uma situação que estava fora do controle dela, mas que com um pouquinho de ajuste ali, com planejamento financeiro, uma consultoria, ela teria conseguido sair, mas se tornou uma bola de neve justamente pela falta do conhecimento. Então, esse é um dos motivos que eu decidi não entrar digamos assim, né, definitivamente de forma independente na área de investimentos e migrar para o planejamento financeiro, porque eu vejo que as pessoas muitas vezes elas entram em situações difíceis na vida justamente por não ter o conhecimento. E as dicas que eu vou dar aqui é justamente para que as pessoas comecem a criar uma vida livre desse tipo de situação. Quando eu falo sobre planejamento financeiro, por ser uma área que as pessoas não conhecem muito bem, elas ficam um pouco em dúvida se é algo, né, é algo desconhecido, as pessoas ficam naquela dúvida, será que é real, será que é educação financeira, o que é o planejamento financeiro, para que ele serve, né? Então, é uma área hoje no Brasil pouco conhecida e por terem tantas dúvidas sobre o que é, como funciona, as pessoas ficam com medo de encarar. Então, eu encontro algumas desculpas. Por exemplo, será que para mim ter uma vida organizada, para mim fazer o planejamento financeiro, eu preciso de uma super ferramenta? Eu não sei mexer no Excel, então eu não vou nem entrar nesse meio, porque se eu não sei mexer numa planilha, não mexer no Excel, no aplicativo, eu não vou conseguir resolver os meus problemas. Na verdade é assim, o planejamento financeiro não depende de uma ferramenta super complexa, então se você tá com medo de começar a cuidar das suas finanças, porque você não sabe usar o Excel, não se preocupe que você não precisa necessariamente dessa ferramenta. Lógico que pode ajudar, mas se você não sabe usar, existem outras formas da gente colocar a sua vida em ordem. Então, não saber mexer num aplicativo, num Excel, algo assim, não vai te impedir de organizar a sua vida, tá? Então, essa é uma pequena diquinha. Muitas vezes as pessoas acham que não tem tempo, então, o tempo é um recurso finito e que nós que somos os responsáveis por administrar. Então, se hoje você acha que você não tem tempo para olhar para suas finanças, você precisa reajustar o seu horário, o seu cronograma, suas agendas, suas atividades, para encontrar esse tempo. Por quê? Porque o tempo que você está deixando de cuidar das suas finanças hoje vai ser cobrado lá na frente. Às vezes, um problema pequeno que você poderia resolver hoje, separando um pouquinho de tempo, lá no futuro, você vai ver que esse problema se tornou uma bola de neve e você vai precisar de muito mais tempo para resolver. Então, tenta separar um pouquinho de tempo agora para olhar para sua vida financeira, para que no futuro você não tenha que lidar com essa
bola de neve. E o tempo a gente ajusta. A responsabilidade sobre o tempo é nossa. Nós precisamos aprender a administrar melhor o nosso tempo. Então, eu tenho certeza que quando você entende que algo é importante para você, você acha um tempinho para aquilo. Seja para família, seja para outras coisas. Então, procure pensar com mais carinho na sua vida financeira também. Outra questão que afeta muito na decisão de cuidar das suas finanças é o dinheiro. Se eu olho para minha vida hoje, eu não vejo espaço financeiro para incluir uma despesa a mais, eu tenho um pouco de dificuldade, uma barreira de começar a cuidar da minha vida financeira, no sentido de contratar alguém para me ajudar, né? Se você não vai contratar, se você só vai olhar para suas finanças, você vai dedicar talvez ali o dinheiro, o investimento num curso, algo nesse sentido. Mas se você vai contratar uma pessoa, você também despende um dinheiro que a gente chama de investimento. Você está investindo no teu futuro, você está investindo para que no futuro você tenha mais tranquilidade financeira, você consiga realizar seus sonhos, resolver alguns problemas de forma mais fácil. Quanto mais conhecimento você tem sobre a questão financeira, mais fácil fica de lidar com algumas situações que surgem na nossa vida, tá? Então, não enxergue o planejamento financeiro, seja contratando um profissional ou a educação financeira no sentido de eu vou cuidar das minhas próprias finanças como algo como uma despesa. Na verdade, é um investimento. Você está investindo no teu futuro para a tua vida ficar muito melhor. Agora eu vou entrar nas dicas sobre dívidas. O primeiro ponto que eu quero falar é que você precisa, para você evitar ter uma dívida, para você evitar entrar nesse ciclo de endividamento, você precisa aceitar a sua realidade financeira atual. O que muitas vezes eu percebo hoje e já percebia na época de atuação no banco é que as pessoas elas querem viver uma vida que elas não têm condições de suportar, de sustentar. Lógico, a gente sempre quer viver uma coisa melhor, a gente quer provar uma coisa melhor, né? Uma comida melhor, um ambiente diferente. Só que a gente precisa entender qual é o momento de realizar essa vontade, tá? Então, hoje, vou colocar o meu exemplo. Eu gostaria muito de ir para a Itália. Eu tenho um sonho de ir para a Itália, eu não conheço a Itália, e eu gostaria muito. Se eu fosse olhar apenas para o meu desejo, eu passaria a despesa no cartão de crédito, me viraria lá, traria dívida para cá, né? Voltaria para cá, endividada, e teria que lidar com esse problema, e seria um processo muito mais demorado para resolver do que simplesmente esperar o momento certo. Então, a gente aguardar, deixar a vida ir se planejando para que esse sonho se realize no futuro, ele é mais vantajoso do que a gente sair ali gastando no cartão de crédito, usando nosso cartão de crédito, para realizar um sonho que a gente, com um pouquinho mais de tempo e de planejamento, a gente consegue realizar no futuro. Então, eu não vou para Itália agora, eu vou esperar, tô me planejando, no futuro eu com certeza eu acredito que eu vá, né? Se tudo ocorrer, se Deus direcionar para que isso aconteça, porque eu acredito muito nisso, na gente cumprir o propósito de Deus nessa terra, né? Então, se esse for um dos propósitos, eu irei, né? Mas às vezes o que eu percebo é que as pessoas querem viver situações que elas ainda não estão preparadas para viver, financeiramente falando. Então, aprenda a olhar para a sua vida com a realidade que você vive hoje. Olhe para a vida com entenda a sua situação de hoje e aprenda a esperar o tempo certo de realizar algumas coisas. Não queira viver o que o seu vizinho está vivendo, o seu amigo está vivendo, o seu familiar está vivendo, porque a vida é dele, ele pode talvez ter essas condições de viver, mas você precisa esperar o seu tempo disso acontecer. Não crie um problema para si mesmo. Muitos problemas são criados por nós mesmos. Problemas que às vezes as pessoas enfrentam que elas não era o tempo delas enfrentarem, elas adiantam esse processo. Então, aprenda a viver a vida conforme as suas condições financeiras. Viva o padrão de vida que o seu dinheiro permite que você viva. A segunda dica que eu quero dar é: aprenda a planejar as suas compras. Para você evitar se endividar, você precisa começar a olhar para suas compras de outra forma.
Muitas vezes as pessoas olham para algo, elas desejam ter, elas talvez não precisem naquele momento, mas elas compram. Eu não sou contra você gastar dinheiro com desejos, eu acho que é importante, mas a gente precisa aprender a priorizar as compras e assim que a gente prioriza, entende o que eu devo comprar agora com esse dinheiro que eu tenho, eu preciso usar uma ferramenta que me ajude a projetar o gasto futuro. Por exemplo, um dos maiores problemas relacionados ao endividamento é a utilização do cartão de crédito. Então, muitos planejadores financeiros têm pavor de cartão de crédito por isso. Eu não sou contra cartão de crédito, eu acho que ele é uma ferramenta super útil. Sabendo usar, a gente consegue tirar alguns benefícios interessantes dele, mas o que as pessoas não aprenderam ainda a fazer é criar um fluxo de caixa de financeiro. Então, assim, por exemplo, você vai ter todo mês ali o quanto entra na sua conta, as suas despesas, que daí entra na questão da fotografia financeira, que eu já falei ali no meu feed, que é despesa fixa, variável, sazonal. E quando a gente olha para esse cenário, a gente entende as nossas entradas, as nossas saídas, a gente vê o quanto sobra de saldo, a gente tem, lógico, ali investimentos, a margem para imprevistos, tudo isso eu já expliquei melhor em outro momento, posso explicar aqui na live de forma mais detalhada, mas você olhando para o fluxo, você consegue projetar. Então, por exemplo, eu vou comprar... O meu sonho é comprar uma casa. Vamos dizer que a gente vai financiar a casa, tá? A casa é um valor alto, você não vai usar o cartão de crédito, você vai financiar. Beleza. Mas como tá meu fluxo de caixa? Será que eu consigo pagar essa parcela? Porque hoje o meu aluguel é 1.000. Mas se eu comprar casa, talvez eu consiga ali uma parcela de financiamento de 1.300. Mas será que se eu colocar no fluxo, no longo prazo, eu vou sustentar esse valor? Eu vou conseguir pagar todos os meses? Ou será que eu vou ter que fazer hora extra todo mês para conseguir? Ou será que eu vou precisar ter um plano B, uma renda extra? Então, quando a gente faz o fluxo de caixa, a gente consegue perceber quais são as ações necessárias. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu vou meter a cara, porque se eu não fizer isso não vai acontecer. Ok, a gente precisa ter coragem de fazer, mas o que a gente precisa fazer em conjunto com essa decisão, né, para que a gente não tenha uma dívida lá na frente? Porque pensa comigo, se eu assumo essa despesa, né, essa obrigação financeira hoje, e lá no futuro eu não consigo pagar, eu vou perder ela. Entende? Então, o que as pessoas não param para pensar é isso. Então, vamos para o cartão de crédito, voltando para o cartão de crédito. Digamos que você vai comprar uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar não muito cara, ok? Só que eu não tenho dinheiro à vista, porque eu não tenho a minha reserva de emergência ainda e tudo mais. Eu vou usar o cartão de crédito. Beleza, utiliza o cartão de crédito. Só que antes de você fazer essa compra, joga no teu fluxo financeiro e veja quanto você consegue suportar de parcela, considerando a sua margem de imprevistos e tudo mais, para que você não tenha essa mesma situação do financiamento. Porque, por exemplo, ali no fluxo, digamos que apareça que vai faltar R$100 por mês. R$100 eu consigo tirar da minha margem de imprevistos. Beleza? Você consegue? Só que se você tiver um imprevisto e precisar utilizar, entende? Você precisaria utilizar o valor da margem de imprevistos, você já não tem, porque você utilizou já para comprar a máquina, para parcela da máquina. Aí você vai precisar usar o limite da conta e ali você já está começando a gerar um endividamento. E no longo prazo isso vai crescendo, porque vai incluindo juros, vai incluindo outros imprevistos que vão chegando. Então, a vida financeira precisa ela ser muito bem cuidada, digamos assim. Muitas vezes a gente vive a nossa vida tentando encaixar tudo e não é assim que funciona. Então, aprender a entender o padrão de vida que nós temos, o que eu realmente preciso, ter as prioridades e planejar as nossas compras já é um bom avanço para evitar que a gente viva com dívidas, a gente entre em dívidas. O terceiro ponto
é que você precisa priorizar a sua reserva de emergência. A maior parte dos clientes que eu já atendi até hoje não tem reserva de emergência, e isso independente do quanto eles ganham. Pessoas que ganham mais ou ganham menos. Por quê? Porque a gente acostuma que dinheiro não pode ficar parado. Parece que a gente tem medo de ter dinheiro. Tem dinheiro ali parado, já vai lá correndo na conta gastar porque não consegue ver o dinheiro parado. Parece, tem a sensação que se eu não gasto o dinheiro, eu tô perdendo a vida. Tipo assim, eu tô deixando de viver. E não é bem assim. A gente precisa aprender que eu posso morrer amanhã, se acontecer alguma coisa, e se eu tiver muito, muito dinheiro guardado, eu vou, né, não vou ter aproveitado. Ok. Mas também eu posso viver amanhã. E como eu quero viver amanhã? Eu quero viver tranquilo, ou eu quero viver com uma dívida que não me deixa dormir em paz, pessoas ligando o tempo todo. Entende? Então, essa falta de equilíbrio financeiro das pessoas prejudica muito na hora da gente olhar para as finanças. Então, pense que você precisa, sim, aproveitar a vida, viver o melhor da melhor forma possível. O planejamento, ele vem para te ajudar a fazer isso de forma saudável, né? Mas você precisa pensar também que você pode viver até os 90 anos. E como você quer viver com 90 anos? Como que você quer se aposentar, né? Então, e não só pensando tão longo prazo, mas no dia de amanhã, se surgir um imprevisto maior, uma situação inesperada, como, por exemplo, vou dar o exemplo do meu marido, né? Meu marido, ele aprendeu a cuidar das finanças dele. E ele criou uma reserva de emergência. Nesse último emprego que ele tava, ele não estava satisfeito. Então, ele decidiu sair. Ele não esperou mandar embora. Ele não ficou pensando nos benefícios que ele, em tese, teria se mandasse ele embora. Por quê? Porque ele estava muito exausto. Ele já não estava conseguindo mais sentir satisfação naquilo que ele estava fazendo. Como ele tem a reserva de emergência, ele decidiu sair, a gente conversou, ele decidiu sair, apoiei ele. Então, ele pode ficar em casa durante um tempo, tranquilo, procurando um serviço que faça sentido para ele, que ele vai gostar, que ele vai se sentir bem, sem ter toda aquela pressão que as pessoas têm quando saem do emprego. Porque muitas vezes as pessoas se prendem àquele emprego pelos benefícios que elas, em tese, deixarão de receber, ou porque não vai ter o sustento para a família e tudo mais. Então, é uma coisa séria. Você não sai do trabalho assim, chutando balde do nada, sem ter um plano B. Mas, quando você tem a reserva de emergência, essa decisão se torna mais tranquila. Você consegue resolver o que você vai fazer sem tanta preocupação, digamos assim. Então, ok. Você precisa começar a olhar para a sua reserva de emergência, tá? Comece com um pouquinho, vai aumentando. A questão, quanto eu preciso guardar para a reserva de emergência? Isso depende, né? Mas, em tese, é de 3 a 12 meses, vai depender de algumas questões de risco que estão envolvidas na sua vida, no trabalho que você está. Mas comece a olhar para isso, comece a guardar. O dinheiro, quando você coloca num investimento ali que tem liquidez diária, por mais que ele não tenha um retorno absurdo, você não vai ficar milionário com a sua reserva de emergência, mas comece a cuidar, a encher, como, digamos assim, essa caixinha, né? Para que, se você precisar em algum momento, você tenha aquele dinheiro, tá? O dinheiro, ele tá ali, ele tá guardado, ele não vai fugir de você, não se preocupa, tá? E você vai ver que, com o tempo, se torna prazeroso você ter aquele valor. Porque você sabe que, se acontecer uma situação, por exemplo, de saúde, você consegue resolver, que aquele dinheiro vai te ajudar. A quarta dica é: aprenda a ter uma margem disponível na conta. Eu chamo de margem de imprevistos. A gente utiliza um mínimo de 15% do valor das despesas. Então, por exemplo, ali na fotografia, somando despesas fixas, variáveis e sazonais, 15% sobre esse valor é o que você precisa guardar para sua margem de imprevistos. A margem de imprevistos, ela pode aumentar dependendo da situação, a vida da pessoa também, assim como a reserva de emergência, ela tem seus detalhes de personalização, mas é muito importante que tenha. Por quê? Qual que é a diferença da margem de imprevistos
para reserva de emergência. A margem de imprevistos, ela serve para situações de imprevistos pequenos que acontecem no dia a dia, todo mês. Por exemplo, eu precisei fazer uma pequena viagem de urgência por causa do meu trabalho. Eu tenho de saldo na conta para isso. Eu precisei comprar, eu fiquei, sei lá, tive H. pylori, que é aquela bactéria do estômago. Normalmente o medicamento, o antibiótico para ela é caro. Então, não estava no meu planejamento, a gente não planeja ficar doente. Então, eu vou lá e na minha conta eu sei que tem aquele valor, eu consigo comprar aquele remédio. Não vou precisar usar cartão de crédito, não vou precisar usar o limite da conta, nem emprestar dinheiro do banco, tranquilo. Então, assim, todas as ferramentas de planejamento financeiro, você vai ver que ela existe por um motivo, para te assegurar de uma situação um pouco mais complexa. Quando você ganha 2 mil, digamos assim, e gasta os 2 mil ali, não tem uma margenzinha na sua conta, você vai ver que qualquer imprevisto pequeno se torna um problema. E viver apagando fogo o tempo todo é complicado. Eu sei que no começo, quando a gente procura começar o processo de planejamento financeiro, se torna um pouco mais difícil para pôr a vida em ordem, né? Tipo, não que seja mais difícil, mas até você se adaptar ao novo processo, às mudanças, é um pouco mais trabalhoso, assim, até emocionalmente, mas ele vai dar um resultado incrível no futuro. Então, vamos começar aos pouquinhos, você olhar para a sua vida financeira com mais cuidado, com mais carinho, e colocar essas dicas em prática para que a sua vida seja transformada. Quero agradecer ao Thiago e à Camila, que estão na live. e encerrar por aqui. A live era de 15 a 20 minutos, mas acredito que deu para passar as dicas e deixar um pouco mais claro como funciona a questão do planejamento e também as dicas para você evitar as dívidas. Qualquer dúvida, me manda no direct, e se tiver interesse em saber mais sobre planejamento financeiro, eu tô por aqui. Beijo, até!